Como vão, Raverins? Desde já um Shabbat Shalom para todos, tá? Vamos fazer a leitura aqui da nossa sétima e última parte da porção de Bar Midbar, tá? Então, nós estamos aqui agora no capítulo 4 e vamos fazer a leitura do versículo 1, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O versículo 1 aqui do capítulo 4 do livro de Números para Shabbat Midbar, tá? Diz assim: Vai da Ber Hashem el Moshe, falou Deus a Moshe, Veala Haron lemo e a Haron dizendo, Nassou et Rosh Benei Kehat, né? Mitor Benei Levi Limisperrotam Leviti Avotam. Ou seja, Deus falou para Moisés para ele fazer a soma dos filhos de Kehat, tá? E que eles toda ali a soma da sua casa, da sua linhagem paterna, tá? Dos descendentes dos levitas de Kehat. Então, nosso primeiro versículo aqui, Deus fala para eles levantarem a soma dos filhos ali de Kehat. Por quê? A resposta vem logo aqui no versículo seguinte, que diz assim: escolham somente aqueles dos 30 aos 50 anos de idade, todos que estejam aptos a participar no serviço de carregar para trabalhar na tenda da reunião. Tá? Rashi ele fala aqui o seguinte, que aqueles que estão aptos para trabalhar no serviço do transporte do tabernáculo e que estão entre 30 e 50 anos de idade. Alguém que tinha menos de 30 anos, então ele não estava apto, segundo o Rashi aqui, tá? Ou seja, ele não tinha atingido a sua força. E a partir dessa idade, nossos sábios disseram, aos 30 se completa a força, tá? E com idade superior aos 50, seu vigor começa a diminuir. Então, o Urashi ele vem e fala aqui que justamente dos 30 você está no auge, você completa a força, e dos 50 você já começa a diminuir. Então, entre os 30 e 50 é o auge da força no homem. Então, Deus fala aqui, ó, entre 30 e 50 anos, esses estão aptos para carregar, tá? Ali as partes da tenda da reunião, tá? Beohel Moed. O versículo 4 diz assim, ó, o seguinte é o serviço dos descendentes de Kehat, na tenda da reunião, a santidade da santidade. Então, nós vamos ver aqui, seguir, que Deus vai falar qual que era, nós vemos que na porção, sem ser a quinta, sem ser a sexta, na quinta, nós vemos ali que Deus pega e fala, Kehat, né, Gershon, Kehat e Menares, eles serviriam ali para o serviço do tabernáculo. E nós especificamos ali alguma das partes que seriam feitas por cada um ali, tá? Agora, a nossa porção aqui, a nossa sétima parte, vai explicar melhor o serviço de cada um, que no caso aqui vai explicar o serviço de Kehat, tá? Dos filhos de Levi ali. Então, vamos lá. Quando o acampamento está prestes a viajar, Aharon e seus filhos virão e baixarão a tela de partida, e com ela eles cobrirão a arca do testemunho. Então, tinha uma tela ali que fazia a cobertura da arca do testemunho. Deverão colocar sobre ele uma cobertura de pele de tarraxe, e em cima do que eles estenderão um pano de lã turquesa. Em seguida, eles devem colocar as suas barras. Então, sobre a arca vinha um pano e tinha um outro cobertura de tarraxe, e tinha ali, em seguida, eles colocavam, né, aquelas barras no lugar para eles poderem carregar, tá? Versículo 7. Eles estenderão um pano turquesa na mesa dos pães, lembra do leque lapaninha, aqueles pão multifacetado, a mesa, tudo, eles vão colocar um pano, né, sobre os pães ali multifacetado, e deverão colocar nele as formas, colheres, suportes e molduras de cobertura. O pão perene pode então ser colocado sobre ela. Sobre tudo isso, eles colocarão uma vestimenta de lã carmesim e o cobrirão com uma cobertura de peles de tarraxe. Eles então colocarão suas barras de transporte no lugar. Então, nós vemos aqui que sobre a mesa tinha uma cobertura, vinha uma outra questão do tecido ali de lã turquesa, e por último tinha o tarraxe, e depois eles colocavam
as varas ali para cobrir. Então, todo esse material que nós comentamos aqui, desde a arco à mesa, eles eram levados na frente, tá? Mas eles eram cobertos. Vamos continuar aqui. O versículo 9 diz assim: Eles pegarão uma vestimenta de lã turquesa e cobrirão a menorá brilhante junto com seus recipientes de óleos, pista dos pavios, pás de cinza e o recipiente de óleos usados para ela. A menorá e todos os seus utensílios serão colocados numa coberta de pele de tarraxe e conectado com sua barra. Eles estenderão um pano de lã turquesa sobre o altar de ouro e então cobrirão com uma capa de pele de tarraxe. Eles então fixarão sua barra. Então tinha a menorá, que era coberta também. Tinha aqui o altar também de bronze, que era também coberto. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Tem um comentário aqui de acho interessante. O altar diz que ele não poderia apagar, tá? Tinha que sempre manter aceso. A Irache ele fala assim: o fogo que descia do céu permanecia sobre o pano como se fosse um leão agachado durante as suas viagens, mas não o queimava, porque eles o cobriam com uma bacia grande de cobre, tá? Isso aqui está no Tratado de Yomá, no Talmud, está na página 21, tá bom? Então nós entendemos aqui interessante. Deus falou que aquele fogo no altar não poderia ser apagado. Então como é que eles faziam na viagem? Então diz que esse fogo ele vinha, ficava ali agachado como se fosse na forma de um leão. Ele não chegava a queimar porque o povo judeu colocava ali como se fosse uma bacia de cobre para não poder queimar ali o tecido. Então ele ficava e não queimava. Isso é muito interessante, tá? Vamos lá. Eles tomarão todos os utensílios de serviço do santuário, os colocarão dentro de uma vestimenta de lã turquesa. Eles serão então cobertos com uma capa de pele de tarraxa e colocados sobre uma estrutura de transporte. Então, todos os utensílios ali que era para fazer o serviço no Mishkan, no tabernáculo, eles eram cobertos como se fosse uma lona, um saco, e ainda vinha cobertura de tarraxa sobre eles, tá? Eles removerão todas as cinzas do altar e colocarão um pano púrpura sobre ele. Então, também, todas as cinzas do altar eram tiradas e colocado um pano púrpura sobre ele. Eles colocarão sobre ele todos os utensílios que são usados para seu serviço, tais como os braseiros, os garfos, né, para mexer a carne, pás e bacias de sacrifício. Todos os utensílios do altar, eles cobrirão tudo com uma capa de pele e tarraxa e fixarão suas barras de transporte. Então, vem todo o utensílio aqui, eles iriam cobrir com essa pele de tarraxa, tá? Dentro de suas pás ali, nas suas bacias, tudo era coberto. Quando o acampamento estiver pronto para viajar, Aarão e seus filhos devem finalizar a cobertura dos sagrados e todos os utensílios sagrados. Depois virão os descendentes de Querate para carregar esses itens. Mas eles não devem tocar os sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Isso é o que os descendentes de Querate devem carregar da tenda da reunião. Então, os Levinim vinham ali e faziam toda aquela cobertura, como nós acabamos de ler aqui, e os filhos de Querate, o que eles faziam? Eles carregaram, tá? Eles colocavam sobre seus ombros e carregavam. O texto aqui fala que o quê? Aarão e seus filhos, eles vinham depois para finalizar essa cobertura, tá? Para que então os filhos de Querate pudessem levar. Vamos continuar aqui. Eleazar, filho de Aarão, o sacerdote, foi nomeado para carregar o seguinte: o óleo da iluminação, o incenso perfumado, a oferenda da farinha para o sacrifício permanente e o óleo da unção. Ele estará também incumbido de todo o tabernáculo e todos seus conteúdos, o santuário e seus utensílios. Então, Eleazar, o filho de Aarão, tinha Eleazar e Itamar, os que sobraram, né? Os dois aqui não morreram, Nadav e Aviú. Ele tinha essa obrigação de vir e justamente ele vinha, pegava o óleo da iluminação, pegava ali o incenso, né, perfumado, a oferenda de farinha, o sacrifício permanente ali. Então ele era incumbido de todas essas partes aqui mencionadas, que eram as partes ali mais, como é que eu posso dizer, mais sagradas. Tinha um óleo que tinha que ser preparado corretamente, né? Tinha aquele aroma que também tinha em relação ali
para acender o Ketoret, né, que era o altar do incenso, tá bom? Versículo 17. Deus falou para Moshe e Aharon, dizendo: Não façam com que a tribo das famílias de Quehat sejam extinta entre os levitas. Isso é o que vocês devem fazer para que eles sobrevivam e não morram quando vierem para a santidade das santidades. Aharon e seus filhos primeiro virão e colocarão cada homem individualmente para realizar seu serviço, transportando a sua carga. Eles não devem vir para ver os utensílios sagrados sendo empacotados, para que eles não morram. No nível literal aqui, o texto já está bem claro. O que acontecia? Então, Aharon e seus filhos ali, os primeiros, eles começavam a fazer as primeiras coberturas ali, como nós vimos, até chegar no final. Os filhos de Kehat, eles só tinham a obrigação o quê? De carregar. Então, Deus fala assim para Moshe falar para Aharon: não faça ser extinto a família de Kehat no meio de vocês. Como que isso poderia acontecer? Se ele chegasse lá, os utensílios estivessem descobertos, eles iriam morrer. Porque aquele que não era apto ao serviço do sacerdote não poderia nem tocar, né? Ou seja, então ali nós entendemos que eles não poderiam nem chegar perto ou ver, porque se eles vissem aquelas belezas ou daqueles utensílios e quisessem tocar, eles poderiam morrer. E assim seria extinto toda a família de Kehat. Então Deus fala para Moshe, falar para Aharon, para eles, ó, permaneça aqui, cubra tudo primeiro, depois eles só venham para carregar, tá bom? E assim, meus amigos, nós terminamos a nossa última porção aqui da nossa última parte da porção de Bamidbar, tá bom? Então, Raverins e Arri, amigos e irmãos, entendamos bem. Como eu disse aqui na sexta parte da nossa porção, e agora aqui na sétima, eu reitero. Deus ordenou todo o serviço corretamente para ser feito, tá? Nós vemos aqui todo o processo minucioso que era para que uma outra pessoa que não tinha aquela função, que tinha o Kohen Gadol ali, que no caso era Haron, e os Kohen, que eram seus filhos, eles tinham aquela função, e eles tinham que tomar todo o cuidado para que a família de Kehat não viesse a ver, ia tocar e viesse a morrer, tá? Mais uma vez, a nossa lição que nós tomamos daqui é justamente isso. As coisas de Deus são santas, as coisas de Deus são sagradas, tá? Não são feitas de qualquer jeito, mesmo entre os Levi, tá? Porque a família de Gershon, a família de Kehat e Merari eram da tribo de Levi. Eram filhos de Levi, as suas descendências eram dos Levi. E mesmo eles não poderiam nem sequer tocar ali nos utensílios que foram ungidos com aquele óleo santo, que nós vimos lá o Mashihá, né? O óleo ali da unção, tá? Então eles não poderiam tocar. Dentro do serviço a Hashem, do Avodat Hashem, tem tudo as suas explicações minuciosas. Todos aqueles utensílios foram o que? Foram ungidos para que Aharon e seus filhos os utilizassem no serviço a Deus, no Avodat Hashem. Kehat, a tribo de Kehat, eles só tinham só a obrigação, os descendentes de Kehat só tinham a obrigação o quê? De carregar. Só que entendam bem, só o fato de você ser nomeado para carregar aqueles utensílios, ainda que estivessem cobertos, é porque Deus depositou uma certa confiança em você naquele nível. Então você está dentro daquela obra, você está dentro daquele serviço também na Hashem. Isso não te faz menor do que os Kohen que tinham serviço. Não, você faz parte ali de uma função também do sacerdócio. Você também faz uma parte, uma função ali dentro da questão de todos os utensílios do Mishkan, do tabernáculo, a família de Kehat. Cada um de nós aqui, eu sempre comento, temos uma função e é algo que só você pode fazer, assim como só Kehat poderia fazer. Não Merari e nem Gershon. Só Kehat podia fazer. Então cada um de nós aqui, mesmo no nosso mundo, no que nos cercam aqui, temos a nossa função específica. Toda vez que você acorda, você abre os seus olhos, é porque Deus confiou devolver a sua alma.
Porque ele confiou que você vai fazer a sua obra. Você vai fazer a sua missão nesse mundo. Eu não estou falando só sobre a sua missão aqui, estou falando religiosa, não, estou falando a sua missão mesmo no mundo. Seja no trabalho, seja com o que for, esposa, onde que for. Você tem uma obrigação que só você pode fazer. Por isso ele devolve a sua alma todos os dias que você acorda os olhos, você acorda e abre os olhos, você fala, eu estou vivo, porque Deus confiou uma tarefa em mim. Assim justamente como o Kehat tinha a função dele. Tá? Por isso que todas as manhãs, ao abrir os olhos, todos os judeus, todos os Beninu, todos aqueles que abraçaram o judaísmo na sua vida, falam justamente assim. Eu já falei, mas eu vou repetir para você entender. Que esse é o primeiro pensamento que tem que vir à sua mente assim que você abre os olhos. Você fala para Hashem assim, você fala para Deus assim, Mode ani lefanecha, melechai vekayan, sherehezarta binishmati, peirabá, rabá, elmunaterra. Traduzindo, dou graças a ti, ó Deus, ó Rei, vivo e existente. Deixa eu só corrigir para vocês aqui. Essa primeira brahá que nós damos na manhã, nós não usamos o nome de Deus. A gente acabou de acordar, estamos num estado de impureza, tá? Então você não pronuncia o nome de Deus. Por isso que você fala Modeani Lefaneira, tá? Você não fala assim, Ani Mode, eu agradeço. É Mode Ani, tá? Graças te dou eu, ó Deus, né? Agradeço eu, ó Deus. Depois você coloca o eu, para você não já colocar amanhecer como eu. Então, Mode Ani, tá? Agradeço eu a Deus que me devolveste a minha alma com misericórdia, tá? Grande é a tua fé. Rabá elmuna terra. A fé de Deus em nós é tão grande que ele nos devolve a nossa alma na manhã, tá bom? Porque ele confiou uma missão a você e só você pode cumpri-la. Assim como o Kehat tinha a missão dele aqui. Meus amigos, então, mais uma vez, agradeço a você que já faz parte desse canal, que todo dia aqui nos acompanha nas leituras das porções da Parashá Shavua. Muito obrigado, tá? Todarabalo, Bekotop, tudo de bom e Atzlahá. Você que é novo, que está chegando aqui agora, gostou do conteúdo, se inscreva, deixa um comentário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, para que assim o canal ele alcance mais visualizações, alcance mais pessoas, assim o YouTube possa entregar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Mais uma vez, um Shabbat Shalom para todos, tá? Hoje é sexta-feira, véspera de Shabbat. E que possamos, como sempre, como eu digo, pedir que Mashiach, ele se manifeste, ele se revele ainda hoje, possamos juntamente comemorar esse Shabbat, juntamente com Mashiach, tá? Se não, como eu digo, domingo estaremos aqui novamente para fazer a parte da leitura da próxima porção da semana, tá bom? No demais, amigos, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Sucesso em tudo que você for fazer, tá bom? Fiquem com Deus e Lehi Traot. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau, amigos. Abraço. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado para todos.